série de intercrimes, está praticando a infração penal. Okay? Na hipótese do segundo, ele acabou de praticar a infração penal. Na hipótese do segundo, o sujeito está na cena do crime, mas ele acabou de praticar a infração penal. Okay? Esse é, portanto, o flagrante próprio. O flagrante propriamente dito. Okay? No inciso terceiro, nós temos o denominado flagrante impróprio. No inciso terceiro, nós temos o flagrante impróprio quando o sujeito é perseguido logo após a prática do crime, numa situação que faça presumir ser ele o autor do delito. Ok? No inciso terceiro, nós temos o flagrante impróprio. Por que impróprio? Porque o sujeito é perseguido logo após a prática do crime, numa situação que faça presumir ser ele o autor do delito, o autor da infração penal. Okay? Percebam que aqui ele não é surpreendido praticando crime. Percebam que aqui ele não é preso após cometer o delito. No flagrante impróprio, o sujeito é perseguido. Perseguido logo após a prática do delito, numa situação que faça presumir ser ele o autor do crime. Verdade? Ninguém nunca assistiu aqui máquina mortífera 1, 2, 3, até o 4, não é verdade? Todos já assistiram. Máquina mortífera sempre tem uma perseguição. O cara sai, por exemplo, dentro de uma casa, não se ouviu um disparo. Na verdade, o Mel Gibson abre o carro, sai correndo contra o sujeito, aí pula o muro de uma casa, o cachorro vem, molha a perna dele, ele pula o muro da casa, entra, tem uma mulher trocando de roupa, ele pega, eu fico tranquilo, chegou correndo atrás do sujeito, invade o carro, e permanece, vira a rua, perde o sujeito de visão, consegue entrar na outra rua, acaba encontrando o sujeito e prende o sujeito em flagrante delito. Vale dizer, no flagrante impróprio, tem que ocorrer uma perseguição. O flagrante impróprio é imprescindível que haja essa tarefa persecutória, que haja uma perseguição. Okay? E, obviamente, que aí eu já quero quebrar um mito, fazer cair por terra um mito que nós temos no processo penal, que é o seguinte: nós não temos no processo penal, para efeito de prisão em flagrante, uma exigência de um prazo máximo de 24 horas. Aquela questão daquele prazo máximo de 24 horas para prisão em flagrante. Isso é um mito no processo penal. Porque, pessoal, se houver perseguição, e se essa perseguição não sofrer solução de continência, vai dizer, essa perseguição não for gestada, não for paralisada, não for cessada, a prisão em flagrante pode até se dar após esse prazo de 24 horas. Então percebam que não existe esse nível de o sujeito só pode ser preso em flagrante até 24 horas. Matou alguém, passou 24 horas, pode apresentar na delegacia, tranquilamente não vai ser preso em flagrante. Perfeito. Enquanto houver a perseguição, a prisão em flagrante está autorizada. Ok? Desde que essa perseguição se dê logo após a prática do fato. Ok? Aí vai professor, o policial não vai ao banheiro, não vai comer, não vai mais dormir, vai permanecer perseguindo constantemente, senão não vai ter flagrante, não é isso. Pode ocorrer a substituição dos prepostos de polícia. Ok? O que não pode ser cessado, é justamente esta perseguição. Ok? Essa perseguição que deve ser contínua. Então, claramente, ele sempre vai existir, porque vai ser o autor do delito. Vai existir a perseguição, né? Não, é isso que eu falei. A perseguição, o grande problema é o seguinte, pessoal. No inciso terceiro, nós temos um requisito temporal. Ok? Um requisito temporal que exige que essa perseguição seja logo após a prática do crime. Numa situação que faça presumir ser ele o autor do delito. Então tem que ser uma situação
que construa uma presunção de que aquele indivíduo foi o autor do crime. Em outras palavras, um ínfimo indício de que ele foi o autor do crime. Se você ouve um disparo dentro de uma residência e depois vê o sujeito pulando a janela da residência e saindo com a arma na mão correndo, obviamente que aquela situação cria uma presunção de que ele foi o autor da infração penal. Entendeu? Aí, existindo uma perseguição logo após, o flagrante estaria autorizado. Então não basta que haja uma perseguição. Essa perseguição tem que exigir, tem que ser coerente com o requisito temporal. A perseguição tem que se dar incontinente logo após a prática do crime, e também numa situação que faça presumir ser ele o autor do crime. Vou dar um exemplo para ficar claro. A FGV uma vez cobrou uma questão num caso concreto, e a FGV ama cobrar casos concretos, para exigir o raciocínio de você nisso. Se a questão for inteligente, isso de fato é interessante, facilita a sua vida, que foi o seguinte: a polícia recebeu uma notícia crime, de que uma mulher tinha matado o filho. Okay? Aí, recebida essa notícia crime, a polícia fez um retrato falado dessa suposta autora do delito. E saiu na rua. Quer dizer, encontrou uma mulher, achou uma mulher parecida com aquele retrato que tinha sido realizado e perseguiu essa mulher por efetivar a prisão em flagrante. Prender a mulher. Esse flagrante é legal? Não. Porque não se enquadra nessa hipótese aqui. Porque não vai ter uma perseguição. A primeira perseguição tem que ser logo após a prática do crime. Numa situação que faça presumir, numa situação fática que faça presumir ser aquele indivíduo o autor da infração penal. Ok? Ivan, e no caso, quando ele foge e se apresenta 24 horas depois com o advogado, o que é que muda? Perfeito. Há um erro na doutrina, em parte da doutrina, que é o seguinte: afirmar, por exemplo, que a apresentação do indivíduo impediria uma prisão em flagrante. O que vai impedir a prisão em flagrante não é a apresentação em si. O grande problema é que sempre que o sujeito é apresentado, por exemplo, se apresenta, ele quebra uma das hipóteses, quebra essas hipóteses de prisão em flagrante. Por exemplo, eu estava conversando com um cliente hoje, o que é de importante, que foi condenado no caso de homicídio qualificado, em que estava na residência, é um caso absurdo. Já houve o júri dele, já foi condenado. O cara era um policial militar, hoje um ex-policial militar, porque esse papo está pouco a pouco do sujeito, em outras palavras, um ex-policial militar que estava na residência e tinha uma mãe idosa. E aí, ele morava num local ali perto da boca do rio, que era som alto todo dia. O cara ia ter várias informações, uma mãe idosa, doente, e os caras com som alto. Sempre que o cara baixar o som, o cara então, não vou baixar a porra do som não, e tal, ficar por isso mesmo. Aí eles foram seguir até a delegacia, dois caras vieram, tentaram pegar ele, os caras, não vai pegar ele não. Começaram a bater na mãe dele, desceu, agrediu a mãe, agrediu a irmã, ele acabou disparando 2 vezes, matando o sujeito. Foi condenado no júri, não passou a lei de defesa, e ainda cometeu um fútil, que é mais absurdo. O cara foi condenado. Ele disse que após esse fato de ter o tiro do sujeito, de imediato, ele foi até a delegacia, depois de identificar o sujeito, para fazer o quê? Para pedir o socorro à mãe e à irmã. Olha, sério, isso é uma forma de apresentação, mas ainda assim ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante na hipótese do primeiro. Acabou de cometer a infração penal. Então, nem sempre a apresentação do indivíduo vai quebrar a prisão em flagrante. Porque, por exemplo, se você está sendo perseguido, Leonardo Paredes está sendo perseguido, o que é que ele faz? Ele sabe que está sendo perseguido, vai até o delegacia e diz: eu estou me apresentando. Se me apresentar, quer dizer, vai pedir a prisão em flagrante dele? Não vai pedir esse caso a prisão em flagrante. Agora, claro que a prisão em flagrante, efetivamente, ou desculpa, que a apresentação afasta, em regra, são essas hipóteses da prisão em flagrante. Por isso que agora não tem. Porque agora não tem. Para quebrar justamente a hipótese do primeiro. Não permitir a prisão, logo a prisão após cometer a infração penal. Que é um flagrante. Por isso que agora. Não, aí vai fazer o quê? Vamos deixar quebradas essas hipóteses flagrantes. Ok? Inciso 4, pessoal. No inciso 4, nós temos o flagrante presumido. Inciso 4, nós temos o flagrante presumido. Ok? No flagrante presumido,
o sujeito é encontrado, ele não é perseguido. É um golpe de sorte da polícia. O sujeito é encontrado, ok? Com elementos, documentos, objetos, instrumentos, armas, com elementos. Logo depois da prática do delito, que façam presumir ser ele o autor do crime. Ok? No flagrante presumido, o sujeito é encontrado logo depois, com elementos que façam presumir ser ele o autor do delito, o autor do crime. Aqui o indivíduo não é perseguido. No flagrante presumido, ele é encontrado com objetos, documentos, armas, instrumentos, enfim, que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Ok? Por exemplo, você ouviu falar naqueles mosquitinhos que tem, que os caras já colocam no caixa eletrônico para fazer a leitura dos dados magnéticos do cartão, depois clonar seu cartão e ir até a lotérica e sacar, permanecer sacando valores do seu cartão. Ou até pegar empréstimo no seu cartão, às vezes pegaram empréstimo no meu nome. No nome lá de dinheiro que entrou. Mas meu banco ficou saldo R$200 na minha conta, né? O cara pegou empréstimo de 1.200 e sacou 1.000, mas ficou R$200 lá na minha conta. Mas depois o banco, obviamente, restituiu. Quer dizer, isso pode ocorrer. Aí tem um pobre coitado do Ceará, lá de Novo Horizonte, um coitado do meu cliente, que veio aqui conhecer Salvador, a praia e tal. E aí, o que é que ele foi acusado? Foi acusado, ele não fez isso. Ele foi acusado de colocar um mosquitinho dentro, ou acoplar esse mosquitinho no caixa agora. Aí você já vai colocar um cartão, tirar a pistola dele, os dados magnéticos da cartão. 2 dias depois, ele foi retirar esse chupa-cabra. Quando ele retirou o chupa-cabra, o que é que ocorreu? O gerente do Compreço, da Barra, ligou para a polícia e a polícia dirigiu até o local. O cara é tão burro, o cara vai fazer um fato desse, né? Supostamente para escrever um fato, tem que pegar o ônibus. Estava no ponto de ônibus lá esperando o ônibus passar, via rodoviária circular, Barra, R2, né? Tinha Barra, R1, o cara ficava no ponto. Aí a polícia para mesmo, ele achou que ele era parecido, né, com o indivíduo, e surpreende ele. Quando surpreende, o cara está com o objeto em mãos, chupa-cabra, mosquitinho em mãos. Quer dizer, ele foi encontrado logo depois de imediato a prática do delito, com um objeto que mostrou a presunção de que ele foi o autor do crime. Aqui não é uma perseguição. Aqui é um encontro com um elemento probatório. Quer dizer, um encontro com um elemento, com um instrumento, com uma arma, com um documento ou com um objeto como esse, né, que faz presumir, claro, ser ele o autor do delito. Eu consegui até trancar essa ação penal, dentro do fato era típico. Na verdade, ele não tinha iniciado a execução do estelionato. Porque o estelionato não quer lá copiar os dados do cartão. O cara copia, aí vai fazer a leitura, depois vai na lotérica, tenta apertar o dinheiro. Aí que vai iniciar a execução do estelionato. Então, na verdade, ele iniciou a execução do plato, mas o coitado ficou preso 20 dias. Conta esse flagrante. Pessoal, qual é a diferença, vem comigo aqui, do flagrante próprio e do flagrante presumido? É inocente, né? É inocente. É um cara nessa cidade do Ceará, Novo Horizonte. Aí falou, pegando uma criança, e aí, você quer saber o que aconteceu? O cara, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser jogador de futebol, famoseiro. Ela não olhou, você pegando um cara com o menino, você quer saber o que aconteceu? O menino, cartãozeiro. Cartãozeiro, né? O cara quer ser cartãozeiro. Vem comigo. Qual é a diferença do flagrante próprio e do flagrante presumido? No flagrante próprio, eu já disse, há uma perseguição logo após a prática do crime. Okay? E aí eu vou dar uma regra. Vou fazer uma regra aqui, bem decorada, só para complementar o estudo, que vocês já entenderam. Ok? Que é o seguinte, o flagrante próprio,
começa com a vogal. O requisito temporal é a fonte. Também vai começar com a vogal. O flagrante presumido começa com a consoante. O requisito temporal, que é depois, também vai começar com uma consoante. Porque no flagrante impróprio, o sujeito é perseguido logo após. No flagrante presumido, ele não é perseguido, ele é encontrado logo depois. Ambas hipóteses de flagrante têm um requisito temporal. Okay? A diferença é que no inciso terceiro, o sujeito é perseguido logo após. E no inciso 4, do flagrante presumido, ele é encontrado logo depois. Okay? No Código de Processo Penal, são essas hipóteses de flagrante que nós temos. Ok? Mas, em lei especial, nós temos outras hipóteses de flagrante.